é um assunto importante que impacta na vida do clube já há mais de uma década, né? Inclusive no futebol do clube. E eu peço até agora para a nossa conselheira Ana Lu Tomé, pode colocar ela na tela, grande Yuri. A Ana Lu Tomé está com a gente, conselheira do Corinthians, né? E a Ana Lu, ela é uma das conselheiras que fez denúncia contra o Mané da Carne em questão de um mês ou dois, eu nem lembro, tem tantas, e foi arquivada, né? Uma denúncia que a gente noticiou aqui também, noticiei em outros lugares, todo mundo noticiou, não foi exclusivo meu, minha irmã publicou na época do UOL também, a Marília Ruiz, que foi ele, de forma estúpida, imbecil, xingou o conselheiro, inclusive a Ana Lu, eu tive acesso às mensagens, mas o Corinthians não puniu a alegação jurídica, que é um grupo privado de conselho que não tem a ver com o clube, que é uma alegação jurídica que antipática ou não, faz sentido até. Né? É antipática, não, mas tem lógica jurídica. Mas não tem lógica o clube que é o clube do respeito às minas, que todo jogo viaja com a delegação, fala pelo clube, tá lá nos conselheiros, assim, não um conselheiro qualquer, uma pessoa próxima ao poder do Corinthians e continua sendo próximo, né? Não é que ele foi eleito e tem que aguentar ali. Não precisa viajar com o time, não precisa estar no vestiário, não precisa estar na tribuna da diretoria de futebol. E ontem, né, Ana Lu, teve uma reunião do Conselho do Corinthians importante, né? Que o Corinthians, pelo que eu entendi, de forma unânime, inclusive a oposição, gostou do acordo com a Caixa, foi aliviado, foi aprovado, e nessa reunião, mais uma vez, ele ameaçou, xingou a conselheira, essa vez não foi você, foi outra mulher, a Suzy Sanches. Eu queria que você falasse rapidinho o que aconteceu no conselho, e se quiser até falar, eu publiquei no meu Instagram, tá ali as palavras, né? Ameaçou de morte, quer encher de porrada uma conselheira que é uma senhora já com alguma idade, uma cena bastante corajosa e macha, né? É, é isso mesmo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Perrone. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Não tão boa noite por causa do resultado do jogo, né? Mas, enfim, realmente, ontem a gente teve uma cena lamentável antes de começar essa reunião, que era uma reunião muito importante, né? Que era a aprovação lá do acordo do Corinthians com a Caixa Econômica Federal. E o Mané da Carne, lá no Salão Nobre, a reunião foi no Salão Nobre, antes de começar a reunião, o Mané da Carne foi até a Suzy, que é uma conselheira também, Suzy esta também, que na época que eu fui ofendida pelo Mané da Carne no grupo de WhatsApp, a Suzy também entrou, né, com um pedido no Conselho de Ética contra o Mané da Carne, porque além dele me ofender no grupo de WhatsApp, ele também disse lá na confusão que mulher ele tratava na porrada, só que hoje em dia não poderia fazer nada por causa da Lei Maria da Penha, que era uma merda, a Lei Maria da Penha, que agora não pode fazer nada com mulher. E aí a Suzy entrou, né, com um processo no Conselho de Ética, falando sobre isso, né, que ele disse que com mulher ele trata na porrada. E aí ontem, antes de começar a reunião, ele foi até ela estava conversando com o conselheiro, ela estava sentada já aguardando a reunião, e pela surpresa dela, o Mané chegou até ela e começou a ofendê-la, né, e a ameaçar, né, e aí ele falou mesmo em alto bom som que ele estava de saco cheio dela e que ele ia quebrar a cara dela de porrada. Aí Ô, ela Nalu, perguntou se ele Nalu, estava... Nalu, Oi, desculpa te interromper oi. rapidíssimo, já vou te devolver a palavra. Eu tô com um documento aqui que ela ingressou no Conselho do Corinthians. Eu vou ler rapidinho os Uhum, trechos, inclusive eu passei aqui para nossa produção, tá, se der também você coloca. tá. O que diz a conselheira, tá? É denúncia dela. Abre aspas. Aliás, se você se ofenda com palavrão, você muda um pouquinho, porque são as palavras do Maré da Cara aqui. Você é uma Uhum. bosta, não é merda nenhuma. Estou de saco cheio da senhora falando. Aí ela teria dito o quê? Estou de saco cheio da senhora sim, só fala merda, cala sua boca de bosta. Qualquer dia ainda vou te quebrar na porrada. Essa é uma palavra de um senhor conselheiro de alto nível falando com uma outra senhora conselheira. Estou de saco cheio, se eu falar merda, o senhor está me ameaçando? Não estou entendendo. Aí ele teria dito na carne. Ameaçando não. Eu vou te dar um murro nessa sua boca de bosta.
ele de punho cerrado na minha direção, me encarando fixamente. Essa é a denúncia que foi protocolada no conselho pela Suzy. E continua aqui, né? Tem coisas assim de baixo total. Mulher tem que tomar porrada para aprender a ficar de boca fechada. Fecha sua matraca, a senhora é um lixo. Então, eu só li rapidinho para vocês verem. Essas são as palavras, deixando claro, não tem uma gravação. Eu só conheço Bruna Carne há tempo suficiente, já fui tratado dessas palavras para nacionalizar com a Suzy sem ter visto, né, e por acreditar na denúncia, embora tenha que ser arquivado. Então, essas palavras que eu acabei de ler aqui são as que constam do documento oficial, que provavelmente será arquivado como foi o seu. Continua, desculpa te interromper. É isso mesmo. E o meu processo foi arquivado e, assim, quem julgou o meu processo no Conselho de Ética foi o doutor Carlos Elias, que é um advogado, que é advogado do Mané da Carne. E ele que julgou o meu processo. E a Suzy agora pediu lá no Conselho de Ética para que esse pedido dela não seja julgado pelo Carlos Elias, né? Aí falaram, mas é sorteio, a gente não pode fazer nada. Mas vem cá, é um sorteio, mas aí é sorteado um advogado da pessoa que está sendo julgada, então fica muito complicado isso, né? E na época foi arquivado o meu, por exemplo, o meu processo, porque ele me ofendeu num grupo de WhatsApp. E aí disseram o seguinte para mim, que um grupo de WhatsApp não é oficial, não é um grupo oficial do clube, beleza, é um grupo de conselheiros, mas não é oficial ao Corinthians. Só que ontem foi dentro do Parque São Jorge. E eu sempre disse isso para todo mundo. Eu falava, então, para vocês levarem em conta o que ele fez comigo, o que ele vai ter que fazer? Me agredir, me ofender dentro do Parque São Jorge? E ontem foi isso que aconteceu. Foi dentro do Parque São Jorge, no Salão Nobre, antes da reunião. Então, eu não quero... Na reunião do conselho, quer dizer, é o lugar que a ofensa realmente não tem a ver com o clube, não é uma coisa privada, no particular, embora, né? O Danilo Avelar foi uma coisa particular num jogo de videogame, o Corinthians o afastou. Então, assim, é muito questionável. Eu aqui estou fazendo uma live do UOL, pelo UOL, mas se fora aqui do UOL eu cometer um crime absurdo, falar impropério, certamente o UOL não vai querer ter imagem vinculada à minha pessoa, embora não esteja no exercício do meu trabalho. Perrone, você tem algum questionamento para a nossa conselheira Ana Lu Tomé? Nossa, não, você é do Corinthians. Boa noite, Ana Lu. Né? Boa noite, Perrone. Boa noite, Ana Lu. Um grande prazer te ter aqui. E Obrigada. Fico muito feliz de te ver no conselho. Acho muito importante a gente ter conselheiras nos clubes. Eu lembro nos anos 90 que você praticamente não via nenhuma mulher, e a mulher precisa estar onde ela quer, precisa cada vez mais estar no futebol. Eu gosto muito de ver vocês ocupando esse espaço. O que eu ia te perguntar é o seguinte, a gente sabe que o Mané, ele é muito amigo, ele é um dos principais aliados no clube do Andrei Sanches. Para você, uma escala de 0 a 10, o quanto esse jeito dele tem a ver com a política do clube, a proximidade dele com uma figura tão importante no clube, o deixa livre para fazer isso, e de 0 a 10, quanto também essa política o deixa impune de atitudes como a que aconteceu com você? Olha, de 0 a 10, Perrone, eu diria que 10, né? Ele tem livre acesso na diretoria, ele viaja junto com a diretoria. Esse problema que eu, né, e a Suzy tivemos, conselheiros homens também têm com o Mané da Carne, e nada é feito, né? Então ele é um grande aliado dessa diretoria, do André Sanches, e eu acho que ele acaba se favorecendo disso, né? Porque a diretoria, o conselho de ética, o diretor do conselho e tudo mais, é uma grande turma, né? A turma do André Sanches, são os aliados dele,
e por isso que ele se sente com essa liberdade de fazer e falar o que ele quiser, entendeu? Porque ele sabe que não vai ter punição, não tem justiça lá dentro contra ele, ele sabe que ele sai impune de qualquer coisa. E assim, é o meu primeiro mandato como conselheira. E os conselheiros antigos, eles falam para mim, o Mané da Carne sempre foi desse jeito. Ah, ele é assim mesmo. Nada acontece com ele, entendeu? Então não é dessa gestão para cá, é de muitos e muitos anos. Parece que o Mané da Carne ele está desde a época de Vicente Mateus e tudo mais. Então ele faz isso porque ele sabe que não tem, que tem impunidade, entendeu? Que ele está livre de qualquer coisa. Agora, Ana Luz, eu não tenho aqui, eu não sou advogado nem do Mané da Carne, jamais aceitaria ser, não tenho AB, nem do presidente do Willian, nem do ex-presidente André Sanches. Mas, conhecendo o clube como jornalista que acompanha aí desde os anos 90 o clube, conhecendo um pouco o presidente do Willian e as passagens anteriores, o que eu posso dizer, eu queria ouvir a opinião sua de conselheira interna, eu sei, deixando claro que a Ana Lu é uma conselheira da oposição, tá? E aqui não é um programa político, não estamos abrindo para a oposição falar mal da diretoria ou da situação falar bem, a questão é uma denúncia no conselho de um caso bizarro de machismo, reiterado, que acontece toda hora e não acontece nada. Mas o Mané da Carne já teve um poder político no Corinthians, ele é um dos fundadores do grupo ali, Renovação e Transparência e tal, mas há muito tempo ele não manda nada. O Mané da Carne é aquele tiozão que grita ali e virou meio folclore, que as pessoas não fazem nada, ele é do grupo ali, deixa ele lá. Só que aí, deixa ele lá, ele vai na tribuna, deixa ele lá, ele aparece e ele estraga a imagem do clube e, aliás, atrapalha o próprio presidente do Willian, a popularidade dele, né? Com as mulheres, com quem vê as cenas do... Mas, na prática, as bobagens e os acertos que são feitos pelo Corinthians não passam pelo Mané da Carne, que ele manda tanto no Corinthians quanto eu. Nada, zero. Então, só para deixar claro, porque eu recebi muita mensagem hoje, desde que eu publiquei aqui essa carta que nós estamos comentando aqui, isso é um câncer porque atrapalha enquanto ele estiver lá. Eu posso dizer que o Corinthians tem vários problemas. O Mané da Carne é um problema institucional de imagem, mas na administração, eu posso afirmar, né, como repórter, que ele não manda nada. Já mandou, já apitou, já foi assim, amigo do amigo, sabe? Cara, vou puxar o saco dele, porque se eu estiver bem com ele, eu consigo uma boquinha. Hoje não apita nada. Eu estou errado na minha avaliação, Ana? Não. E é por isso mesmo que a gente não entende. Assim, ele é apenas um conselheiro vitalício, ponto, né? Mas a gente não entende o que está por trás dele ter tanto esse poder, dele chegar e ofender, e assim, nesse grupo que a gente tem do conselho, é uma baixaria total. Entende? Como ele trata qualquer outro tipo de conselheiro, sabe? São xingamentos de baixo calão. Aí você se pergunta, o que esse cara traz de bom para o Corinthians hoje, como conselheiro, né? O que ele faz de bom? Porque não tem o quê? Não tem. Ele quase não participa de reuniões, ele estava nessa reunião ontem, porque realmente era muito importante, mas assim, hoje em dia você não vê nada, e é esse problema de, às vezes, conselheiros vitalícios, né, porque ele não foi eleito por ninguém lá dentro, e pode acabar mandato, começar mandato, e ele vai permanecer lá, porque ele é conselheiro vitalício, ele só sai do conselho o dia que ele morrer. E o que ele traz hoje de bom para o Corinthians, né? Na minha opinião, que tem nada de positivo? Então, esse é o problema. Esse é o problema. E aí, assim, nós que começamos agora lá no conselho, né? E, na verdade, quando ele me ofendeu, foi porque eu estava fazendo perguntas que eu queria saber de coisas do conselho, porque eu sou nova, é o meu primeiro triênio, e eu estava com dúvidas e estava pegando esse grupo para tirar minhas dúvidas, como conselho sobre estatuto e tudo mais, e ele não deixa a gente falar, porque ele começa a te ofender, entendeu? É isso. Terrone?
Assim, só para dividir com vocês, eu também não é exclusividade minha, né? Eu sei, não sou o único jornalista que passou por isso, mas ele também, há um tempo atrás, me mandou uma mensagem dizendo que a minha mãe não sabia quem era o meu pai, né? Então, esse é o nível da pessoa. Assim, se vocês me permitirem, é claro que esse assunto é muito importante, mas eu Sim, sou curioso, né? Então, queria ver se a Ana Lu me ajuda aqui com uma curiosidade. A gente sabe que na reunião, além da fala oficial, da diretoria, das pessoas que estão inscritas para falar, sempre tem aquela conversa ali, né? Vamos dizer assim, em off. Alguém da diretoria falou alguma coisa, detalhou mais assim a troca envolvendo o Yuri Alberto, as propostas de jogadores que o clube tem aí, de jogadores para possivelmente vender? Falaram alguma coisa ali, deram alguma pista do que está para acontecer com o elenco, não? Não, não. O que eu fiquei sabendo é que hoje o Yuri estava lá assistindo, né, o jogo. Ele estava na arena hoje, né? Mas não foi falado nada e assim, Perrone, eu fico até apreensiva, porque depois da nossa reunião ontem e do que a gente aprovou, é bem complicado para o Corinthians a gente pagar essa conta com a Caixa, viu? Então a gente vai ter que saber fazer muito bem os acordos e ganhar muitos campeonatos para poder estar pagando essa conta com a Caixa Econômica. E assim, além dessa curiosidade do Perrone, a minha como jornalista, que cobriu a construção do estádio ali 3 anos, semanalmente ali para a Band News à época, e cobri várias tentativas, primeiro a CIDs, depois os acertos, naming rights, há mais ou menos 8 ou 9 anos que eu espero que só falta assinar esse acordo aí, né? Então assim, eu não estou dizendo que as pessoas mentem, mas eu me dou o direito de acreditar no que está assinado, porque 8 anos para assinar, né? Meu filho está com 13 anos, ele tinha 3 ou 4, né? Aconteceu tanta coisa. Então eu vou esperar isso assinar. E o Corinthians, tem umas coisas no Corinthians, o BMG ia ser o maior contrato da história. Depois o maior contrato é se abrisse 1 milhão de contas. Não abriu as primeiras, não virou o maior contrato. O Paulinho, quem ia pagar, não vai pagar mais. Então, assim, o papel, o microfone aceita muita coisa. E o que vale é o que está escrito, né? E estamos no ano de eleição, país dividido politicamente, ninguém sabe quem vai ser o presidente. Aliás, o presidente da Caixa hoje foi acusado de assédio. Não tem nada a ver com o Corinthians. O presidente da Caixa está respondendo aí por o assédio, enfim. Então, eu, como Perrone, sou um pouco prudente. E só para finalizar mesmo, agradecendo a sua presença, Naldo, também agradecendo também toda a nossa audiência, lembrando que, mais uma vez, a gente comentou, um imbecil que por acaso torce para o Boca Juniors, aqui não é uma coisa xenófoba, podia ser corintiano, palmeirense, River Plate, imitou macaco, gesto nazista e foi preso. Então isso também é uma coisa grave que não vai acontecer nada. Para a Conmebol é mais grave atrasar o segundo tempo, isso é uma multa maior, se alguém atrasar em vez de 15, 20 minutos. Mas hoje é o dia, não sei se é mundial, acho que é mundial, do orgulho LGBTQIA+, enfim, é um dia importante aí para o movimento gay. O Corinthians fez uma postagem na sua rede social que eu considero, a postagem é só... Não, só o fato de ter uma postagem já é importante. Antigamente isso seria uma celeuma muito grande. Algumas pessoas no clube, conselheiros, como o Mané da Carne, por exemplo, certamente não acham isso importante, ficam bravos, não chilique e tal. E você, como é mulher, que não tem nada a ver com a questão LGBTQI+, mas também é uma minoria que também não é muito ouvida. Foi um dia que o Corinthians se posicionou, né? Corinthians que tem a questão do arco-íris, ter o verde que é um problema, né? Mas fez lá a postagem sem o verde e não deixou de falar da causa. Hoje, o coletivo, não sei se estava lá em Itaquera, ia ter uma faixa lá, enfim. Espero que isso vire uma coisa normal e de pouco tempo ninguém precisa comentar, porque já vira normal. E já que a gente falou de tantos absurdos, então eu queria fazer esse ponto positivo para o Corinthians. É institucional, é importante, não é isso que vai acabar com a... Mas enquanto as pessoas entenderem que tem que ser normal isso, uma postagem sempre ajuda. Então, eu já cornetei o Corinthians por tantos motivos e cornetarei por outros, infelizmente. Também vou elogiar quando eu acho que merece. Então, eu acho que foi uma boa postagem, um bom posicionamento do Corinthians. Qual?